Olá, olá, olá! Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast quinzenal de terror. Eu ouço gente morta. Eu sou o Maxon Lima, estou aqui com o meu grande amigo Rômulo Matei. Eu sou o Maxon Lima, mentira. Sou o Rômulo Matei e estou aqui com meu amigo Rômulo Matei, mentira. Estou aqui com meu amigo Maxon Lima. Estamos aqui novamente para trazer o melhor, o creme de la creme do terror para você, o nosso querido ouvinte e ouvinta. O melhor ou o pior é tudo ponto de vista. Sim! É tudo uma questão de quem diz, mas a gente tem um monte de jogo. A gente tem um filmão, digo, em termos de sucesso, em termos de bilheteria, em termos de ser o segundo filme mais visto em 24 horas de terror dos últimos anos. Vamos falar a verdade, uma franquia de peso, né? De respeito, né? Mas é uma franquia abandonada. A Premonição estava abandonado há muitos anos. Ela vem como uma carreta carregada de toras. É o que mais marca, né? Torar é incrível você. Como todo mundo lembra, cara, dessa cena. Impressionante. Então a gente vai falar de Premonição 6, vai falar de outro filme de terror que também tá no cinema e um monte de jogo. Inclusive, um dos jogos é um que, quando o Rômulo me disse que gostaria de conversar, de falar sobre aqui, eu falei, como assim? Surpreende. Mas tô ansioso pra saber o que ele vai falar a respeito. Vou brilhar como sempre. Então brilha aí falando da segunda temporada de The Last of Us, Cara, que acabou recentemente, produto da Max, da HBO Max, ou é só Max, ou já é HBO Max, não sei. Mas a gente, quando saiu a primeira temporada, que foi assim, muito empolgado, foi uma celebração, não só por adaptar muito bem adaptado um jogo muito celebrado, muito famoso, muito popular, um baita jogo, mas porque quando a gente pensa em adaptações de videogames, a coisa, eu acho que a balança ainda é menos favorável, por mais que a gente tenha tido recentemente boas adaptações, né? Não só para cinema, mas também para série. E aí a gente fez um especial da primeira temporada do The Last of Us. A gente convidou a Alice Monstrinho, a Monique Alves, lá do The Last of Us Database. Foi um episódio dedicado, muito especial, muito maravilhoso. E eu sei que você gosta muito, né, Romulo? Amo, sou apaixonado. Aliás, inclusive esse nosso episódio aí, com a Alice quanto com a Moni, é um dos que eu guardo no meu coração, Marcos. Eu tenho certeza que você também guarda no seu, que foi muito legal. Foi muito maneiro dividir com elas, né, nossas opiniões, né? É top 3 episódios mais assistidos / ouvidos aqui do Eu Ouço Gente Morta. Tá entre os maiores sucessos daqui, com certeza absoluta. E aí, Rômulo, a expectativa era grande, já faz um bom tempo da primeira temporada. Já é um tanto quanto raro essas grandes séries, grandes produções muito caras, serem anuais. Às vezes a coisa se estende por mais tempo. Quem é fã de Handmaid's Tale que o diga. Que também vamos falar, hein? Que acabou, hein? Teve a última temporada, a gente precisa colocar aqui, hein, Maxon? Você quer falar? Porque lógico que eu quero. Nossa, eu chorei que nem uma vaca velha no último episódio. Você tá de brincadeira? Eu fiquei decepcionado com o final, juro pra você. Achei que o final ficou aquém. O final é decepcionante. O final é o começo do livro, né? Porque o livro, na verdade, ele é só a primeira temporada. Penúltimo episódio eu achei excelente. Último episódio eu achei... A Jaque falou a mesma coisa. Foi o meu favorito. Mas a gente tá aqui pra falar da segunda temporada de Last of Us. Você gosta mais do que eu. Eu gosto muito do jogo. Eu acho que perto do segundo jogo, o primeiro jogo, ele é tipo um prólogo. Eu acho que o segundo jogo é das grandes obras-primas dos videogames. Mas é claro que não teria o 2 se não fosse o primeiro. O primeiro teve sua importância magnânima lá, quando foi lançado, quando o terror furtivo não era uma grande coisa, não era muito popular. Então, graças a Naughty Dog e a The Last of Us, esse tipo de jogo de terror se tornou muito popular. E eu acho que Last of Us 2, enquanto jogo, ele elevou assim, a grandeza de grandes obras da história dos videogames, na minha opinião. O maior jogo do PlayStation 4, a grande obra do PlayStation 4. E eu digo mais, o primeiro fez no PlayStation 3 o que nenhum outro jogo fez em matéria de gráfico naquele videogame, hein? Ele sugou o máximo do hardware do Play 3 ali, porque você joga no Play 3 ali o The Last of Us, você fala, mano, isso aí é Play 4, véio. É impressionante. É bem impressionante. E eu vou te falar, eu gostei dessa segunda temporada, assim, colocando em linhas gerais. Eu sei que a internet, de forma geral, não gostou, assim, eu vi muitos comentários muito negativos, especialmente ali depois do último episódio, sempre de domingo, né? Eu não assisti aos domingos, porque eu assisto junto com a minha digníssima, querida, maravilhosa esposa, Vanessa. Deixa aqui um beijo pra Vanessa. ela. Beijo. Que pra mim ela é um termômetro valiosíssimo nesse aspecto, porque ela não é do videogame, ela não conhecia Last of Us até assistir a série, ela gosta de terror, gosta de pós-apocalíptico, mas ela tem um porém gigante com zumbi. E quando eu falei ali que os
que o Cordyceps, que as monstruosidades de Last of Us lembravam os zumbis, especialmente os zumbis pós-extermínio, ela ficou muito reticente, porém ela assistiu e ela gostou muito, inclusive dessa segunda temporada. Ô Max, a gente tá aí colocando o Cordyceps, ele tem uma base muito concreta ali na ciência, né? Existe, de certa forma, de certa maneira aí, entre os insetos, entre as formigas. Aí você que é inteligente, nosso ouvinte, aí você sabe o que nós estamos falando. Mas eu vejo como uma série, uma obra pós-apocalíptica ali e muito pessoal. É uma jornada muito pessoal, né? No começo a gente achava que era do Joel, depois a gente entende que é da Ellie, né? A gente teve essa estreia aí um dia antes do meu aniversário, foi dia 13 de abril aí de 2025, foi um presente pra mim. E terminou aí, teve 7 episódios, terminou no dia 25 agora do mês passado. Uma obra maravilhosa aí do nosso querido Neil Druckmann, que é o responsável ali pela Naughty Dog ali. Grande parte das obras da Naughty Dog, a gente pode colocar aí o Uncharted, né? Pô, o Neil Druckmann é um cara que... É um cara importante, importantíssimo, cara. Fazer essa transição videogame, produto de TV caro, ele trouxe uma roteirista de TV pra junto dele, pra escrever inclusive o segundo jogo, que fez assim uma diferença brutal, que é a Halle Gross, e ela tá envolvida também no texto dessa série. Também trouxe um cara que manja de TV, o Craig Mazin, para encabeçar, ser o showman aí da coisa toda. A gente já sabe que vai ter a terceira temporada. O próprio Craig Mazin já disse que a terceira temporada não dá conta de contar a história do Last of Us 2 inteira. Então muito provavelmente vai ter uma quarta temporada. De qualquer forma, eu queria que você me dissesse em linhas gerais, você gostou, Romulo? E do que você gostou mais, do que você gostou menos? Porque a gente não tem como falar aqui da coisa toda. Então a gente vai dando pontos aqui e a gente estende a conversa para os comentários, para quem quiser conversar com a gente a respeito. E sempre bom lembrar, se você estiver ouvindo esse podcast, seja lá onde for, Spotify, Deezer, dá um pulinho lá no youtube.com/masquehorror, que é onde a gente conversa com você, sempre aos finais dos episódios. Respondendo diretamente a sua pergunta. No começo, achei que eles foram covardão. Depois, no final dessa segunda temporada, que nós já sabemos que vai ter, tem que ter a terceira, né? Gostei. No geral, gostei bastante, cara. Fazendo uma pequena recapitulação. Olha, meu Deus, trava-língua. A gente sabe que é a história de um pai que perde uma filha logo no início de uma grande epidemia ali, né? Do Cordyceps. Os militares todos tomando as cidades, né? Evacuando. Um dos militares acha que a filha do Joel, né, tá contaminada porque ela tá machucada e ele tá carregando ela no colo e atira nela e ele perde a filha e aí isso gera diversos traumas na cabeça do cara. Diga-se de passagem, dos 15 minutos iniciais mais incríveis dos videogames. Dos videogames, cara. Assim, e diga-se de passagem ao quadrado, se você é pai de menina, que é o meu caso quando eu joguei com a Rafa do meu lado, tem um significado completamente diferente, cara. Porque eu tenho que ser mais pessoal, trazer mais pro lado pessoal. Você só vai entender o Joel e o que o Joel faz no final da primeira temporada e na segunda temporada se você for pai. Concordo plenamente. Eu faria tudo. Como ele, eu faria tudo de novo. Porque das grandes questões é inclusive um dos ganchos que deixa da primeira para a segunda temporada. E é um dos grandes debates que se tem a respeito da decisão tomada por ele ali no final e que leva às consequências catastróficas pro segundo jogo. Exatamente. Logo no começo do jogo, que é o começo inclusive dessa segunda temporada, que é até certo ponto fiel aos acontecimentos, tem coisas diferentes. Eu, por exemplo, gostei muito já no segundo episódio, que trouxe um ponto bem diferente do jogo, que é a invasão de Jackson, que é aquela comunidade onde o Joel e a Ellie passam a viver. É uma das grandes cenas de invasão zumbi, digamos assim, em uma comunidade muito bem feito. E, inclusive, me traz das grandes críticas que eu tive na minha primeira temporada, que infelizmente também se estende para essa, que é o lance de que as monstruosidades, elas são pouco nessa série. Você tá dizendo de bicho? Triste, de bichão? Isso. Maxon? Eu acho que tinha que ter mais momentos sobre isso, com relação a isso, com foco nisso. A monstruosidade aí, filho, não tá no bichão não, tá no ser humano, filho. Não, mas a monstruosidade é muito presente nos jogos. É claro que é jogo, né? A Ellie tá ali, que inclusive a gente controla, é um dos grandes diferenciais, a gente controla a Ellie no segundo jogo. Já no primeiro é o Joel. Exato. Tem uma elipse de tempo, eles passam a viver nessa comunidade, eles têm uma certa comodidade ali, a vida tentando voltar a ser como era antes dessa epidemia do Cordyceps, etc e tal. Mas sempre aquela tensão de que pode acontecer alguma coisa. Com as ondas. Tem que fazer sempre toda a manutenção da paz, vamos dizer assim, né? E a gente tem tempo para conhecer Jackson, que é uma coisa que no jogo é breve. Sim. Bem breve. Então a série acerta bem em desenvolver muito essa rotina,
novos personagens. Aquela personagem, a psicóloga, que é a mãe do Kevin do Esqueceram de Mim. Maravilhosa personagem. Muito boa a sessão de terapia do Joel, eu adorei essa cena. Aliás, eu vou te falar, cara, o Pedro Pascal, a Bella Ramsey são, assim, excepcionais, muito bons. Eles se complementam de uma forma absurda. Como eles conversam entre si, como eles encenam ali. Eles criaram um laço, né? Se você for ver as entrevistas, eles criaram um laço de amizade profundo, assim, né? E a Bella Ramsey, ela consegue demonstrar através apenas de olhares, alguns olhares, assim. O pessoal fala muito besteira, entendeu? Então, eu não vou nem comentar. Não, nem vale a pena. Mas eu tô falando da grandiosidade dela como atriz, desde a época que ela fazia Game of Thrones lá, que ela era, mano, uma monarca ali dos 7 reinos ali, cara. Ainda criança e indo em frente de batalha. Mesmo com pouco destaque na série, ainda assim, ela roubava a cena. Roubava. Como você tava falando, a gente teve a chance de conhecer Jackson, a gente teve a chance de ver essa batalha toda feita em Jackson, e a gente teve a chance de ver a cena mais, se eu não diria a mais, é uma das mais chocantes da história do videogame, e uma das cenas mais corajosas da história do videogame, que é... Não precisa falar. O jogo é recente, quem sabe, quem não sabe, talvez fique curioso pra ir atrás. Sim, exatamente, entendeu? E fidedigno, hein? Muito bom. Muito bom, falei, caramba, né? E aquilo gera todo o plot do jogo da segunda temporada e do jogo 2, que é dividido entre duas personagens principais. A Ellie, já uma mulher, né? Fez 18 anos, já sabe o que quer da vida, e a Abby, que nós vamos ver só na segunda parte da segunda temporada, ou na terceira temporada, como eles quiserem chamar. Terceira temporada. E assim mesmo que é dividido no jogo. Até metade do jogo você joga com a Ellie, com alguns lapsos, né, da Abby, e depois da partida da segunda metade você joga com a Abby, e no final aquilo se une, e você entende, você consegue entender o porquê de tudo. Aí, aproveitando, uma outra grande diferença entre série e jogo é que as motivações da Abby e o que acontece, o que ela faz, o que leva ela até Jackson e fazer o que ela faz, no jogo a gente descobre depois. É aí que é a covardia que eu falei no começo. A série precisou colocar todos os pingos nos is de forma devida. Mastigou, deu mastigadinho. Essa é uma questão que eu trouxe, não é nem questão de ser mastigadinho, porque no jogo também é só uma questão de você ter a visão da coisa toda. Eu levei essa questão pra Vanessa e ela ficou confortável porque ela gosta de ter essas respostas. Ela fica inquieta com as coisas. Então talvez isso seja levado em consideração quando você faz um transmídia desse. Peraí, quando você estava assistindo, a Vanessa estava lá chorando nessa cena que não vamos falar. Tava intensa. E aí você virou e falou assim, não, calma que não é por aí. Não. Tem um motivo, você explicou? Lógico que não. Eu quero que ela me diga, ela fica me perguntando o tempo todo. E ó, eu quero puxar muito a atuação da Caitlin Dever, que faz a Abby. Maravilhosa. Essa atriz, ela é espetacular, e se você quer conhecer mais o trabalho dela antes da terceira temporada, inevitável, que a gente já sabe que vai ter, eu recomendo uma minissérie chamada Inacreditável. A gente já comentou sobre essa minissérie aqui. E um outro filme que a gente comentou bastante aqui, pra mim um dos grandes filmes de terror de 2023, que é Ninguém Vai Te Salvar, que é aquele filme de invasão alienígena, aquela protagonista. Sim, nós falamos muito desse filme, falamos bem desse filme, né? Mas ainda acho que Inacreditável ainda é a grande atuação dessa atriz. É muito pesada a série e é bem focado nela, no que acontece com ela. Então assim, Romulo, a minha crítica se mantém. Eu gosto das diferenciações. Aquele episódio que é um episódio de retrospecto, né, de uma lembrança que cria bem o laço entre o Joel e a Ellie, que inclusive é dirigido pelo próprio Neil Druckmann. Chama-se The Price, sexto episódio, The Price. Esse também é um dos pontos altos da série. Sim. Mas eu tenho sérios problemas com relação a descaracterizar certos personagens, mudar bastante. Eu não tô nem um pouco falando sobre a aparência, eu tô falando sobre, de fato, a personalidade dele. E um dos que me pegou bastante foi o Jesse. Eu achei que ele mudou bastante entre o Jesse do jogo, o Jesse da série. E ele aparece em determinados momentos que traz aquela força do protagonismo, que é uma coisa que a gente não vê no jogo, e que essa série, infelizmente, faz uso disso mais do que deveria. Aqueles momentos de que, tá, beleza. Algo aparece, algo acontece, uma salvação surge. O Deus Ex Machina, você tá falando? Me incomodou muito. Eu não me lembro de ter ficado incomodado com isso na primeira temporada, por exemplo, enquanto que nessa segunda, rapaz, o poder do protagonismo me incomodou mais do que deveria. São questões. Eu achei covarde deles, mas eu entendo que é uma linguagem narrativa que precisou ser feita porque são mídias diferentes, né? Mas o final, pra mim, valeu.
valeu a jornada, né? Gostaria de ter visto mais coisas sobre os cicatrizes ali. No jogo tem uma questão muito pontual lá nos cicatrizes, que é uma seita ali e tal. Mas vai ter, Romulo, vai desenvolver bastante. Tem 2 personagens lá que são irmãos, né? E um dos personagens é uma pessoa trans. Vai desenvolver, com certeza vai desenvolver bastante. Então, assim, eu não vi, tomara que eles não deixem isso de lado, tomara que eles coloquem isso como algo importante, e porque é algo importante, né? Vai desenvolver bem, pode crer. Na narrativa. E tô esperando aqui, cara, felicíssimo, querendo muito ver. Eu vou te falar, só pra fechar, grande estrela da segunda temporada, Isabela Mercedes Dina. A Dina. Fantástica. A personagem querida. do jogo fantástica. Dina na série absurdamente espetacular, pra mim. É o grande destaque dessa temporada. No jogo, tem uma atriz que fez a character caption, lá, o motion capture da Dina, que ela é igualzinha, né? Ela foi baseada nessa atriz. E ela tem um canal no YouTube, eu não esqueci o nome dela. E aí ela jogou, ela jogando vendo ela, e ela se emociona e chora, ela é atriz, né? E, pô, é muito bom. E uma curiosidade, a Nora, que é do grupinho da Ellie ali e tal, que a Dina e a Ellie vão atrás. Tati Gabrielle é o nome da atriz. Tati Gabrielle. Ela é a protagonista do jogo novo da Naughty Dog, o Intergalactic. Aí. Não só da voz, mas também da rosto, da mocap, tudo. Caraca, então, tá tudo ligado, Max. Então, essa coisa se torna familiar e isso transparece em cena, no jogo e tal, justamente por conta dessas relações, né? Mas é isso, gostaria de estender a conversa. Eu comecei gostando, depois fui desgostando e no final das contas eu digo que eu gostei mais da primeira temporada. Mas eu gostaria muito de continuar falando a respeito da série. Tô também ansiosíssimo para a terceira temporada. Fico muito feliz de existir uma adaptação de tão alto nível, tão bem produzida quanto é essa adaptação de Last of Us. Sabe, queria muito que Resident Evil um dia tivesse algo que fosse uma unha do que é essa adaptação. Ei, Capcom. Queria, ainda sonho com isso. Bom, agora vamos começar com os jogos. Antes de você viajar no seu aí, Romulo, preciso falar de um. Você tem afinidade com esses jogos que são auto-intitulados Boss Rushes, esses jogos que só são chefões, que só confronta chefões? Você tá querendo dizer um jogo que é tipo a segunda parte de todo Mega Man? Você tem que passar todos os chefões. Eu nunca pensei que fosse esse o exemplo, mas parabéns, Samuel, é por isso que eu te amo. Obrigado. Tem jogos que são dedicados, tipo o Shadow of the Colossus foi um dos que popularizou essa ideia de Boss Rush, só chefão. Existem outros, tipo o Titan Souls da Devolver, tem o Fury, que é excelente, mas esse aqui é um jogo mais com essa envelopada de terror que se chama Perennial Order, de um estúdio dos Estados Unidos chamado Garden Fiend Games, e ele tem toda essa coisa de monstruosidades vegetais. Inclusive o nosso personagem que a gente controla, ele começa o jogo saindo de um bulbo, assim, de uma planta gigante, como se tivesse sido parido por aquela planta. E ele é um ser humanoide, mas ele tem pedaços de planta, de mato, cipó, vinhas, líquens, e ele tem um braço um tanto quanto esquelético, um tanto quanto mecânico, e aí existe nesse reinado de vegetação monstruosidades que você nasceu para confrontar. Então ele é um jogo muito focado em gameplay mesmo, né, em combate em si, só que ele tem um grande lance, e aí o que faz ele ser muito tenso, e não só essa coisa aterrorizante por conta das monstruosidades, mas também por conta dessa proposta que é o seguinte, você toma um hit e morre. One hit kill. Nossa. Então você enfrenta monstruosidades gigantescas. O que é a vida na vida real, né? É assim, né? Por você estar atrelado a essa, como posso dizer, mãe natureza e a própria vegetação em si, você rapidinho volta. Você tem os seus checkpoints ali que voltam, tem toda uma narrativa atrelada aos personagens esquisitos que você encontra nessa floresta, e a essas monstruosidades você confronta. Então era um jogo muito de decoreba, de padrão, como é muitos desses jogos que focam em combate, e também você saber distribuir os seus poucos pontos que você tem nessas suas novas habilidades, tipo um dash duplo, você poder carregar o seu ataque, porque ele tem um esquema de twin stick, né? Você tem os dois analógicos para você controlar o boneco, e você, para bater, você bota uma intensidade no analógico da direita. Sim. Ele tem uma visão de cima, ele tem um gráfico chapado, ele é todo desenhado à mão. Ele me lembra muito aqueles livros de pop-up, sabe? Daqueles que você abria e a página saía, os desenhos saíam. Mas assim, bem sombrio, bem macabro. E aí você, por exemplo, coloca espinhos nesse seu hit. Eu cheguei longe, focado em acertar pouco, porém intensamente. Então eu não tive muito essa coisa de bater bastante, mas
eu tentava ali pegar uma brecha para acertar uma vez só e fazer a diferença nesse acerto, carregando esse meu MP que são tipo uns fogo-fatos que circundam um personagem, que vão e voltam, que você usa esses seus poderes mais especiais, tipo de crescer espinho no seu braço. Mas é um jogo que, enquanto eu jogava, eu imaginei que você fosse se interessar muito por ele. Ele tá disponível em todas as plataformas, menos no Switch. Eu acho que no Switch não saiu ainda. Também não é um jogo pra jogar no Switch também, né? Por que não? Ah, não sei, né, cara? Ah, que isso. O Switch pra mim ele é mais uma coisa mais leve. Que leve. Joguei Outlast 2 no Switch. Ô, louco, aí é coragem. Depois de já ter jogado. Eu gosto dessa dicotomia do existir. É uma coisa que me chama a atenção. Mas recomendo, no Steam tá custando R$ 52,99. Esse jogo é de uma distribuidora chamada Suedesco, que inclusive logo mais falaremos de um outro jogo de terror da Suedesco, mais de terror ainda que esse, que é a continuação do Dollhouse, que é o Behind the Broken Mirror, um jogo que eu esperava bastante, saiu faz um tempinho, e eu tô com ele lá, vou jogar pra comentar. Me diz. É o seguinte, eu tenho primeiramente eu quero agradecer ao Renato, né, ao Raul aí por ter enviado a última cópia de PlayStation 5 do Blue Prince da Raw Fury, cara. Blue Prince. É um jogo que eu nunca tinha visto nada igual. Começa por aí, Maxo, começa por aí. Me fala se você conhece um jogo igual. Não conheço, mas por que eu fiquei surpreso? Esse é um dos grandes indies do ano. Renato, meu chefe querido, meu grande amigo, deixa aqui um beijo pra ele. É o maior. É um dos grandes indies do ano, que chamou muita atenção. O mais bem pontuado de todos os tempos. Tive a honra de trabalhar nesse jogo, ajudar a espalhar a palavra a respeito. Eu trabalhei na assessoria lá da Masamune com esse jogo. Foi, assim, surreal acompanhar de perto o impacto que esse jogo teve no pessoal e tal que ia jogando. Mas, assim, não terminei o jogo. Esse é um jogo que ainda não foi terminado. As pessoas ainda estão descobrindo coisas a respeito desse jogo de quebra-cabeça, que mistura um monte de coisas que o Romulo vai falar. Mas quando ele me disse que ele gostaria de falar sobre Blue Prince aqui, eu fiquei chocado, porque até onde eu fui no jogo, não tinha muitos porquês a gente colocar aqui no nosso podcast de terror Blue Prince. Então eu quero saber, Romulo, me diz aí, sem estragar muito da surpresa. O negócio aqui é a gente instigar a curiosidade. Então, por favor, se contenha. À primeira vista, Blue Prince é um jogo de exploração. É um jogo que você controla um rapaz, né, o Simon, que ele é introspectivo e que ele herda, após a morte do tio-avô dele, né, o Herbert Sinclair, uma mansão, a Mount High Estate, a mansão Sinclair, né? E aí ele vai lá para receber esse prêmio dele. E quando ele entra nessa casa, ele percebe que tem algo diferente nessa casa. Ele tem algumas instruções que ele recebe, inclusive dizendo que ele pode explorar e que a casa vai ser dele se ele conseguir chegar ao quarto 46. A casa, na planta, parece ter 45 espaços de quarto, mas ele tem que chegar ao quarto 46. Como ele vai fazer isso? É aí que começa a jornada de nosso querido Simon Jones, em que nós emprestamos dele a história da sua família do Sinclair ali e todo o legado que essa família tem naquela região toda ao redor da mansão, né? Começa por aí. A mansão não é uma mansão apenas. Ela é um personagem que tem vontade, ela é um personagem... E o que é diferente nessa casa? Cada vez que ele vai para algum lugar, ele tem que desenhar uma planta. Ele desenha uma planta do próximo quarto. E aquele próximo quarto, ele tem opções de plantas para colher para entrar no próximo. Quando ele entra... Opções de cômodos, né? De cômodos, não são quartos apenas. Tem cozinha, tem jardim. Corredor, exatamente. E aí, a cada dia que passa, aquela mansão muda. Ela é um personagem mutante. O que isso tem a ver com o terror? Você não se lembra do Hotel Overlook, Maxon? De O Iluminado? Você não se lembra, Maxon? Casas assombradas, grandes filmes em que as casas são os personagens principais. Tá, mas eu vou falar, o tanto que eu joguei desse jogo, de tudo que o Romulo tá falando, não me teve nada de aterrorizante, não me teve nada de terror. É claro que ele já se aprofundou muito mais em todo esse mistério e esse segredo, porque esse é um jogo de quebra-cabeça. Ele traz esse formato roguelike, de você tem a contagem de passos, e aí se você chega até o final desses passos, cada vez que você entra num cômodo, você abre mão dele, e aí quando acabam esses passos, recomeça. Acabou o dia. É um jogo de observação, é um jogo de quebra-cabeça, de você prestar muita atenção, de anotação, de imagens e fotos que você tira. Você falou bem, hein? Você tem que jogar com um caderninho do lado. O próprio jogo recomenda isso, exato, né? Uma das dicas que o próprio jogo te dá, ele não te dá artifícios dentro dele para que você faça essas anotações. O camarada aí que investiga a casa, ele vai ali munido com nada. É tipo o James indo pra Silent Hill. Não leva nada, só levou um mapa. Cara, e assim, esse silêncio, essa solidão,
que ele tem nessa casa porque ele tá sozinho, cara. E ele aprende sobre tudo que aconteceu nessa casa. Ele descobre verdades escabrosas sobre sua família. Ele descobre que ele é sobrinho neto do Herbert, né? Do Barão. Você tem que tomar cuidado com as coisas que você vai descobrir. Calma aí, não vou falar nada assim. Isso aí tá tudo lá no jogo, logo no começo. Você já sabe que ele chama de tio-avô, né? Sim. Então, que é pai da mãe dele, que é a Mary Sinclair, que você descobre logo no começo que sumiu de maneira misteriosa. A mãe dele era uma escritora. Sumiu de maneira misteriosa. E aí você não vai descobrindo só sobre a mansão, você vai descobrindo sobre a própria mãe, sobre a sua própria mãe, sobre as coisas que ela fez na juventude, sobre o que levou ela a ser quem ela é, sobre as aventuras e desventuras de adolescente dela. Cara, é um jogo, pra mim, de terror pessoal. Quando você tá numa sala, sozinho, sem nada, apenas com algumas figuras, algumas partes de quebra-cabeça que você tem que unir pra você conseguir chegar a uma resposta que é tão importante, quando você consegue essa coisa importante, você percebe que aquilo é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais escuridão dentro dessa casa do que você imagina. E de que tem muito mais ao redor dessa casa do que você imagina. Que não é só a casa. O que é o Príncipe Azul? Por quê? Eu sei que tem relação com o fato de ser blueprint, que é uma planta, um projeto, e o fato desse jogo ele ser tão intrinsecamente ligado ao idioma, que inclusive não foi traduzido para nenhum outro idioma. Não foi. Ele é só em inglês, porque ele tem muito jogo de palavra, muito trocadilho, então seria um outro processo para traduzir esse jogo para qualquer outro idioma. Seria mais ainda que uma localização, seria game design em si mesmo. Sim. Tanto que esse jogo foi feito por um prodígio, um camarada chamado Tom Da Ross, que levou 8 anos para fazer esse jogo. Uma das grandes influências para ele é um livro chamado Maze, Solve the World's Most Challenging Puzzle. Não é exatamente um livro-jogo, mas eu olhei umas imagens desse livro e é assustador o quanto as coisas estão interligadas. Tem muito lá dentro. O jogo e o livro. Tem uma biblioteca inteira, cara, dentro do jogo para você explorar, que você pode usar como material de pesquisa para você conseguir avançar no jogo. Não avançar de uma maneira de terminar rapidinho. Você pode terminar o jogo em, 3, 4 horas, você termina o jogo. Não, imagina. É muito difícil fazer isso. Não é. Depois que você pega o esquema, não é. Mas aí quantas horas você leva pra pegar o esquema? Exatamente. Aí você não pode contar como 3 horas. Mas pode acontecer. Eu cheguei no quarto 46 com umas 20 horas, mas eu sei que isso não é nada. E aí eu meio que larguei mão, porque eu sei que o jogo é infinito. O quarto 46 é o primeiro passo, Max. Eu sei, é o tipo clássico de jogo que você acaba o jogo e aí que começa. Agora vai começar, exatamente. Talvez eu volte pra ele um dia, eu tenha essa vontade e tal, mas fiquei muito mais curioso a partir do momento que você me trouxe a ideia de falar sobre o jogo aqui, porque, como assim? Eu não vi nada de terror aí enquanto eu jogava. O que me remeteu, além de grandes autores como Lovecraft, cara, quando você se aprofundar, você vai ficar maluco, Max. A gente tem os segredos familiares, as linhagens amaldiçoadas, os desaparecimentos misteriosos dos personagens que você vai encontrando nas cartas e como eles desaparecem misteriosamente, né? E parece um Agatha Christie, assim. O próprio caso da mãe do Simon, né? Da Mary, né? E isso aí, cara, me remete a histórias de terror como o Iluminado, digo até mais, como Hereditário. Rapaz. A gente tem um lance de simbologia nesse jogo. Tem mito familiar? Tem. Simbologia arcana, simbologia de círculos de invocação e de proteção. É absurdo, cara. É o meu jogo favorito do ano. E eu não sei se não vai ser um dos jogos favoritos da minha vida. Porque... Você já me mandou mensagem falando, é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Então, mas não dá pra... Esse tipo de coisa não se joga ao léu, assim. Parei pra pensar que poderia estar meio empolgado, mas não, cara. Tô jogando isso 2 semanas mais. E saber que esse lance de pressão, de você entrar, de você economizar os seus passos pra você conseguir chegar a um objetivo. E de muitas vezes você tá no jogo, você tá quase lá, mas você não consegue dar o próximo passo porque você gastou todos os seus passos e você tá cansado. Essa é uma outra questão. Ele tem um fator sorte. É muito proeminente o fator sorte. Ou não. O famigerado RNG. Que é aquele Random Number Generator. Não é que sorte, cara. Isso a sorte tá atrelada a esse Não jogo, é sorte, cara. Isso aí é gerenciamento de recurso. Porque você ganha passos comendo. Você pode comer uma banana, um lanche assim. A aleatoriedade tá atrelada à sorte, Romulo, desculpa. Você pode querer dizer que sim, tem gerenciamento de recursos. A longo prazo você tem mais passos, você tem mais moedas, você tem mais... Tudo bem, mas a questão sorte nesse jogo é inegável. Eu acho que quando você joga muito... O jogo é tão absurdo na curva de aprendizagem que você começa a dobrar a sorte ao seu favor.
Até um certo ponto, até um certo limite. Que seja, você ainda assim tá dobrando ela, que ela tá lá. Não dá pra falar que não existe, é isso que eu tô dizendo. Qualquer jogo que faz uso de conceito de roguelike, de conceito de RNG, essas cacetas aí, não tem como, cara. Isso é uma questão, que você precisa lidar com ela. No seu caso aí, você já tá tão avançado, já tá tão experiente que você dobra a sorte. Beleza, mas ainda assim é uma questão, é isso que eu quero dizer. É um jogo que fez tempo que não acontecia isso, de eu olhar no relógio, eu tô jogando e eu preciso dormir, porque no outro dia eu preciso trabalhar, fazer as minhas coisas. E eu não consegui dormir, velho, porque eu tinha que terminar aquilo. Muito bom. Você não tem mais 20 anos, né? Uma noite perdida demora umas 2 semanas pra recuperar na minha idade. É tenso. Mas é isso, cara. Blue Prince é um jogo aí que tem elementos de ocultismo, mistérios familiares, que tem uma mansão que ela reage a você, ela impõe regras arbitrárias, regras que você aceita, porque você precisa aceitar pra continuar naquele mundo. Eu gostaria de jogar com você. Vai ser uma honra, um prazer, cara. Esse aí, Blue Prince. Está disponível no PlayStation, Xbox e PC, textos em inglês. E ele está no Game Pass, caso você assine, e também em alguns dos planos de assinatura do PlayStation. Tá sim. Então dá pra experimentar, dá pra dar uma, né, qual é que é? Dar uma jogada lá e ver se funciona. Se o negócio vira e se você vai chegar nessas conclusões que o Rômulo tem, que eu, honestamente, ainda não consegui enxergar do tanto que eu joguei. Calma, jovem. Você vai jogar comigo um dia, você vai ver. Você vai ver. Rômulo, Confinado. Filme no cinema. Produzido pelo Sam Raimi. Bill Skarsgård, Anthony Hopkins, dirigido por David Yarovesky. Eu já tinha assistido um outro filme dele chamado Brightburn, aquele filme de super-herói de terror. Já assistiu? Filho das Trevas? Sim, é uma versão distópica do Superman, né? Eu achei decepcionante esse Brightburn. Quando eu assisti, eu achei bem mais ou menos, mas ainda assim bastante válido existir. Então quando eu vi que era esse o diretor, eu pensei, história é essa que a gente já teve uma adaptação feita aqui no Brasil, chamada A Jaula, que a gente comentou aqui em episódios passados, com Shea Suede, Alexandre Nero, Mariana Lima, dirigido pelo João Weiner, de um caso que aconteceu na Argentina. Inclusive foi uma pessoa que acompanha a gente aqui que comentou sobre isso, que era um caso real da Argentina, que gerou um filme argentino também chamado 4x4. Esse filme eu não assisti ainda. Mas tudo gira em torno disso, né? Dessa mesma proposta que o Confinado traz. É um cara, né, que meio que ferrado na vida, ele é um drifter. Na verdade, ele saiu da gravação do Corvo e veio filmar esse filme, basicamente, o Bill Skarsgård. É a mesma coisa, é a mesma roupa, é a mesma tatuagem, é o mesmo cabelo. Mas ele é um ator fantástico. Pra mim, a família inteira ali, né? Ele é, mas eu diria que Confinado e o Corvo são os 2 pontos mais baixos da carreira desse cara aqui, com certeza absoluta. Então, cara, eu acredito que esse filme aí, ele poderia ter usado mais desse lance da claustrofobia, né? Ele é um cara que é um cara comum, mas ele pratica lá seus golpes. Ele é pai, mas é um pai ausente, né? Mas não é um cara ruim, assim. Existem signos no filme, logo no começo, que faz com que você tenha uma certa simpatia por ele, né? Eu acho que se esforça pra passar isso. Se consegue ou não. É linguagem cinematográfica pura. Você faz bem pra um animalzinho, você é um cara bom. Se você chuta um cachorro, você é um cara ruim. Se você, entendeu? É isso, cara. E o cachorrinho ele passa, tem um cachorrinho que tá com sede, ele pega a garrafinha da... Então, isso faz com... Pra você não, que você é macaco velho, que você já sabe que tudo isso aí é... É tudo atalho pra que você crie justamente esse vínculo inevitável. Exato, com o cara, né? Você vê que, na verdade, ele tem até uma boa intenção com a filha. Então, assim, ele não tem grana pra pagar pensão, ele não tem grana pra nada. E aí, a ocasião faz o ladrão. Ele vê um carango lá, ele abre, tá abertinho, ele entra. É uma SUV, né? Tava lendo sobre que esse carro ele foi feito pra esse filme. Quer ver? Ele se chama Dolos, esse carro. Ele tá nesse museu chamado Volo Museum. Não sei se Volo é uma marca de carro, mas de qualquer forma é dedicado. Dolos? É o nome. Isso. Sabe a origem da palavra Dolos? Ela vem do latim dolus, que significa engano, ardil, fraude ou má fé. Ah, tá vendo? Eu acho que isso é uma das grandes sacadas desse filme. Entendeu, cara? É doloso. É um crime doloso, é um crime feito de má fé. Então, ele entra nesse carro e de repente ele não consegue mais sair. O carro se tranca, o carro é controlado por alguém remotamente, né? Que nós já sabemos, vendo no trailer, que é o próprio Anthony Hopkins. Que tem uma história do porquê ele fez isso. É um cara excêntrico, milionário, que deixou um carro lá de armadilha, né? É isso. A Jaula, como é o nome do filme brasileiro, e que passa a mensagem de uma forma mais direta e reta. Eu, assim, se pudesse escolher, o filme brasileiro é infinitamente superior a esse. E outra curiosidade a respeito do carro, aliás. Foram construídos 2 carros
para fazer esse filme, um para fazer as cenas externas, outro para fazer as cenas internas. Cada carro custou a bagatela de 1,3 milhões de dólares. Sim, não dá, velho. Tô sem palavras. E é isso, o cara fica preso lá dentro, ele vai tendo um monte de levantamento ético e moral e debatendo com o dono do carro, e que também já é, como o Romulo bem disse, além de tudo isso, também tá no fim da vida, e que quer meio que fazer disso um experimento social. Só que eu não sei com relação ao filme argentino, mas com relação ao filme brasileiro, ele toma algumas decisões ali no final que difere bastante um do outro. Porque de resto ele é de fato semelhante em termos de progressão de filme. Desses filmes que só se passam em um ambiente, né? A gente teve aquele filme O Locke, que também se passa dentro de um carro, porém em movimento. Você assistiu esse filme, Romulo? Locke, com o Tom Hardy? Não. Recomendo. Tem o Enterrado Vivo, do Ryan Reynolds, que também se passa num ambiente só. Tem aquele filme do Joel Schumacher, que é muito bom, o Por um Fio. Booth. Colin Farrell, muito bom. Eu gosto da proposta, são os filmes minimalistas que funcionam. Eles não deixam de ser e remetem muito ao filme que você gosta bastante, que é o filme de invasão domiciliar, né? Fiquei bem decepcionado com o filme, Romulo, achei bem fraquinho. Eu tava pensando aqui numa maneira, porque a gente vê o Anthony Hopkins muito pouco, né? É a voz dele. Com a voz, né? Como se fosse tipo um deus, um julgador, um juiz moral, né? Que tá lá, um juiz da moral, e que você acaba, no final, entendendo que essa moral é meio distorcida também, com né? certeza. E aí você fala, quem vigia o vigilante, né, mano? Um outro ponto interessante que eu tava lendo a respeito do filme é que o diretor, ele ficou muito próximo do Anthony Hopkins, e ele disse como isso pra ele foi uma experiência, assim, que mudou a vida dele, né? Do Anthony Hopkins, de como é o processo dele, de transformação. Ele ligava pro cara falando como o personagem, levantando questões éticas, morais da vida, do passado, da história, como se fosse, imagine, você que escreveu, o Anthony Hopkins, um dos maiores atores de todos os tempos, te liga e fala, então, já incorporado, assim. Imagina uma coisa dessa. Nossa, é surreal, você é doido. Maluco. Pra mostrar o nível de envolvimento desse ator, seja lá com que obra. Imagina esse cara que já fez centenas de filmes de tudo quanto é tipo, enaltecido, tudo quanto é prêmio. É surreal. Então, assim, quando eu penso por esse viés, esse filme tem bastante serventia, né, de ter um dos atores mais veteranos e um cara que tá decolando, assim. O Bill Skarsgård é dos grandes atores da sua geração, fazendo filme atrás de filme. Algumas derrapadas, o Corvo, dificilmente ele vai fazer algo pior do que aquilo, mas ainda acho que o saldo é muito positivo e pra ele deve ter sido surreal ter feito um filme junto com o Anthony Hopkins, né? Então, assim, por pior que fosse o filme, é o Anthony Hopkins, então pra mim ainda assim tem que ver, assim, pra mim ainda assim ainda é válido. Por motivos de Anthony Hopkins, sabe? É isso. Eu reparei que tem muita cena em plano de sequência também, você reparou isso aí? Mas, sabe, não teve impacto pra mim. São planos sequências, assim... Não vou dizer que é fácil de fazer, quem sou eu pra dizer uma coisa dessa, mas que pra mim não é aquela coisa que quando você percebe aqueles longos minutos sem corte, você começa a ficar na beira da poltrona, assim, sabe? Não foi o caso aqui. É um filme que ele é muito enervante, ele é muito claustrofóbico, que ainda assim eu fiquei um tanto quanto entediado e eu fiquei até com saudade do filme brasileiro, que eu achei muito mais eficaz, melhor atuado. É muita gente escrevendo esse roteiro, sabe? Eu acho que isso sempre se complica quando você bota 3, 4 pessoas pra escrever um filme desse. Mas de todo caso, cinema, Locked no original, confinado, Bill Skarsgård e Anthony Hopkins. Você lembra aquele filme O Carro? Só que a diferença é que a galera tava do lado de fora e não do lado de dentro, porque aquele filme era um terror, o carro que era basicamente o diabo. Passava muito no SBT. Tem Christine também. Você já assistiu, chama The Car, acho que é dos anos 70. Aqui tinha o subtítulo de A Máquina do Diabo. Tem Christine, tem Comboio do Terror. Comboio do Terror é outro clássico, mas esse The Car, ele é um clássico menor, que pouca gente conhece. Mas ele me dava medo quando eu era moleque. Bom, Romulo, antes de a gente ir pro grande filme deste episódio, eu queria falar de outros 2 jogos, rapidinho. Mano. No programa passado, eu comentei que não ia falar, ou que não tem muito hábito de jogar jogo de terror em acesso antecipado. E tô eu aqui já com mais um jogo de terror em acesso antecipado. Só que quando eu vi esse Midnight Special, de uma produtora chamada Scared Stupid Inc., eu amei esse nome, eu tive que falar porque esse jogo é basicamente Clock Tower. Ele remete Clock Tower de todas as formas possíveis, até a própria aparência da protagonista chamada Sarah. Que ela é uma babá. Não tem como errar, então. Então ele é um point and click que se passa numa mansão. A Sarah, ela é uma babá cuidando de 2 crianças. Numa noite chuvosa que só estão os 3 na casa. E coisas muito bizarras começam a acontecer, e muito bizarras mesmo, assim. Quando começou a ficar muito esquisito e eu vi que esse jogo ele era, assim, caminhos David Lynchianos, eu parei de jogar. E eu pensei, vou voltar quando sair a coisa inteira. Então, fica aqui mais uma menção honrosa à Midnight Special, que por enquanto só está disponível no Steam, inclusive pela bagatela de R$ 32,99. Ele tem uma pixel art que chama muita atenção, a paisagem sonora é incrível, do som da casa,
o assoalho rangendo, os passos da personagem, quando você abre e fecha portas e você fica ali muito compenetrado para qualquer som ambiente que tá fora do lugar, coisas muito esquisitas e tal. E a coisa vai ficando cada vez mais e mais e mais bizarra. Me parece que vai ser um grande jogo quando tiver sido lançado a coisa completa, né? Mas, de novo, é Clock Tower, cara. A gente recentemente teve o relançamento do Clock Tower, eu digo, pela primeira vez o Ocidente recebeu o Clock Tower de forma oficial, que até então ele era exclusivo do Japão, só no Super Famicom, né? Inclusive a gente teve as continuações de Clock Tower lançadas fora do Japão, mas o clássico de 95 do Hifumi Kono, que inventou um novo formato de videogame de terror. Então, se a gente for receber vários outros jogos tipo Clock Tower, a gente tem muito Clock Tower em muitos jogos, mas nesse caso aqui é muito diretamente semelhante, sabe? Quando eu bati o olho eu até pensei assim, eu acho que tá se inspirando demais, assim, tá copiando demais. Porém, ele tem muita identidade, sim. Então esse Midnight Special me parece realmente especial. Para as madrugadas. Fica a minha mais alta recomendação. Bom, e temos mais jogo? Um jogo brasileiro, que a sim. expectativa estava gigante e já foi lançado faz umas semanas e a gente demorou esse tempo para falar porque a gente esperou algumas atualizações serem lançadas que tornasse o jogo menos problemático, digamos assim, né? É o segundo capítulo do Asleep, o Asleep Ato 2, um jogo que tanto o Rômulo quanto eu a gente fez questão de ajudar no financiamento coletivo. É um jogo que tem uma equipe que a gente se aproximou, eu tive a honra de conhecer esse pessoal lá na Gamescom no ano passado, foi um momento muito maravilhoso da minha vida. Eu acompanho o idealizador de Asleep, o Dex, que eu chamo assim porque eu meio que já considero o cara um amigo, desde 10 anos atrás com A Lenda do Cabeça de Cuia, um outro jogo de terror que ele também fez. E esse aqui continua a história da Ana Lu, tentando se entender, se conhecer e fugir de si própria, ou então fazer as pazes com seus próprios demônios, conhecer e encarar seus próprios pesadelos. É um jogo que realidade e sonho é difuso, o tecido entre as realidades, digamos, se embaralha e se mistura, e tem toda essa coisa do Nordeste brasileiro posto num jogo de videogame, que só enriquece, e esse aqui mais ainda. Os cenários iniciais, os primeiros momentos do Ato 2, depois daquele final bem tenebroso do Ato 1, é bem ali do sertão mesmo, sabe? De você andando na roça, vendo aquelas pessoas, aquelas casas, aquelas vestimentas, é muito característico. É muito brasileiro isso e é muito maravilhoso justamente por conta disso, justamente por abraçar isso de todas as formas. E aí quando o terror vem à tona, aí que a coisa pega de verdade. Ele faz uso, e eu justamente coloquei o Midnight Special bem próximo aqui do Asleep, porque eles são muito semelhantes, né? Eu sei que a maior inspiração para Asleep é Silent Hill, mas para mim, que gosto muito, o Clock Tower pega muito, né? E esse, como é um jogo de point and click, com movimentação lateral, ele é mais chapado do que o próprio Clock Tower, né? Não tem como não remeter uma coisa a outra, então eu acho que conversam Midnight Special e Asleep. A questão é que Asleep tem uma carga emotiva pra gente, que é brasileiro, e que se importa e que se dedica tanto ao cenário de videogame brasileiro, a carga emocional é gigantesca. Você vai jogando isso aqui, é um orgulho que cresce, assim, que não tem nem como colocar em palavras. Então, eu fiz questão de falar com o pessoal sobre isso, da Black Hole Games. Altas expectativas para a finalização desse jogo no Ato 3. Não sei se vai ser de fato o Ato 3 que vai finalizar. Eu sei que o final desse Ato 2 é muito pesado. Vai ser difícil, inclusive, esperar, seja lá quanto tempo for, para continuar essa história. E, cara, é pura emoção isso aqui. Eu acho que a gente tem esse dever cívico-moral de experimentar o Asleep, porque é valioso, é grandioso isso aqui. Então agora, passando do terror nacional em videogames, a gente sempre faz questão de falar aqui, enaltecer, a gente vai pro principal da noite, Maxon, ou do dia, depende da hora que você tá ouvindo, né? Eu diria que tudo é principal, a gente acaba deixando pro final porque é o que é o mais recente, né? A gente tem tido dificuldade de colocar filmes na estreia aqui, e a gente já conversou tanto com vocês sobre puxar filmes que não são assim tão recentes. Inclusive a gente tá devendo falar de vários filmes do ano passado também. Mas esse aqui, ele tá no cinema. Eu, inclusive, assisti semana passada e a sala tava cheia. Fiquei muito feliz. Fui assistir com grandes amigos. Foi uma grande noite do terror. Até porque essa franquia completou 25 anos há pouco tempo. 25 anos atrás surgia Premonição. Lá nos idos dos anos 2000, ainda um impacto muito grande de Pânico, da franquia do Scream Pânico. Tanto que isso aqui, Premonição Final Destination do original, ele nasceu como um episódio de Arquivo X. E foi escrito
pelo idealizador da série. Chris Carter? Não. O Jeffrey Reddick, idealizador de Premonição. Ele escreveu e foi bater na portinha da Fox lá porque ele era muito fã de Arquivo X, queria escrever um episódio pro Mulder e pra Scully solucionar. Tanto que o voo 180, que é o voo que algumas poucas pessoas sobrevivem do primeiro filme, seria o nome do episódio de Arquivo X, que teve muitas mudanças, evidentemente, mas pessoas envolvidas, tanto na produção quanto no roteiro de Arquivo X, foram encarregadas de levar esse filme pro cinema mesmo, né? De mudar a coisa toda e levar pro cinema, já que a Fox rejeitou. Ali no caso foi a New Line que abraçou essa ideia, e aí mudou muita coisa, inclusive de colocar um monte de adolescente para ser o protagonista final. É o que estava pegando naquela época. Inclusive faço muita questão de mencionar James Wong e Glenn Morgan, são os dois grandes nomes por trás da franquia Premonição e que também são muito importantes para Arquivo X de forma geral. O próprio James Wong, ele dirigiu tanto o Premonição 1 quanto o 3. Então a gente vai falar do Premonição 6, mas também vai comentar um pouco sobre a franquia. Inclusive eu pedi pro Romulo fazer um ranking dos favoritos dele. A gente comenta um pouco mais sobre isso no final. Maxon, o que vem a ser Premonição? Premonição é uma série maravilhosa aí, que é de um cara, o primeiro filme, que ele engana a morte, né? O cara vai morrer, ele tem uma visão, né, realmente, e ele se salva e salva toda a galera que ia viajar com ele pra Paris, né? E ele salva as pessoas que acreditam nele, porque ele começa a gritar no avião, isso aqui vai explodir, ele vai embora. Algumas poucas pessoas também vão. Exato. O avião explode, um monte de gente morre, e aí a morte se sente enganada, ludibriada, passar a perna, e aí ela dá o seu jeitinho de chegar até essas pessoas. Todos os filmes da franquia giram em torno disso. Esse filme novo, ele se esforça em tentar dar uma invertida nesses papéis. E eu achei isso bem admirável por parte também desses 3 roteiristas que escreveram. Eu sempre acho uma bagunça tanta gente escreveu o filme. E um desses roteiristas, inclusive, é responsável por resgatar Pânico. Ele escreveu o Pânico 5 e Pânico 6, que são grandes sucessos de bilheteria também. Uma franquia que estava muitos anos sem receber nada. E aí, de repente, vem um filme que faz muito sucesso. Quase 15 anos sem um Premonição, você para pra pensar, né? São questões a serem levantadas. Quase 15 anos, e quando voltou, teve 93% de aprovação no Rotten Tomatoes e arrecadou mais de 102 milhões no primeiro fim de semana. De todos os filmes da franquia, foi o que mais arrecadou. Na primeira semana, 102 milhões de dólares, cara. É grana pra caramba. Também teve outra coisa, infelizmente, como você deve ter lido aí na descrição do programa, né? É uma homenagem póstuma, né, ao Tony Todd, que voltou no papel que ele tinha, né, de William Bloodworth, né? O cara lá misterioso lá, que parece que ele sabe o que tá acontecendo, né, mas ele sabe qual é que é. Então ele é tipo um oráculo, né? Esse filme é um filme de despedida do Tony Todd, que inclusive ele meio que deixou uma mensagem pros fãs. Aquilo não estava roteirizado, essa última cena é uma carga emocional pesadíssima, assim. Eu chorei nesse filme por conta disso. Acho que todo mundo que é fã do Tony Todd, que acompanha a carreira dele, que é fã dos filmes de terror que ele elencou e protagonizou, tem nisso uma carga muito forte, porque ele é o grande nome por trás da franquia Premonição, com certeza absoluta. Ele não está em todos os filmes, infelizmente a gente teve aquela bagaceira do filme 4, que nem pra prestar a colocar o Tony Todd lá, mas isso aqui acaba sendo uma amarra a origem do personagem dele a essa despedida, não só do personagem, mas também do ator. Imagine você, enquanto ator, e você, enquanto parte de um elenco e de uma produção gigantesca de um filme desse, saber que é seu último momento ali, que a doença já está tão avançada, você já está tão debilitado, que você sabe que são os seus últimos momentos, que é de fato uma despedida. Eu não assisti, não consegui assistir o filme. Eu queria saber de você, Max, comparando com os outros filmes, né, com os outros filmes da franquia, você acha que Premonição 6... ele merece tudo isso que está acontecendo, essa bilheteria absurda, esse box office enorme? Ele é melhor do que os outros filmes? Olha, é muito difícil pontuar uma coisa dessa, Somo. Tipo, honestamente, eu acho que ele é um bom filme de terror. Eu acho que ele se presta muito bem em resgatar uma franquia, exumar esse cadáver, apresentar para uma nova geração. Ele tem o espírito da série? Isso com certeza absoluta. Essa dupla de diretores aqui, ó, Zack Lipovsky e o Adam Beesten, pô, esses caras são muito fãs da franquia. Tanto que eu li a respeito que para eles conseguirem se vender, digamos, para eles conseguirem se tornar diretores, eles meio que em uma reunião online, eles forjaram com efeitos especiais a própria morte no melhor esquema Premonição. São essas mortes absurdas em consequências quase impossíveis, assim. Eu já tinha assistido outras coisas desses caras. Tem um filme deles aqui que eu fiquei curioso para assistir chamado Aberrações, que eu não vi, mas eles, ó, uma curiosidade, eles dirigiram um filme de Dead Rising. Dead Rising é aquela franquia de terror, entre aspas, de zumbi,
da Capcom tem 2 filmes. Um deles, pelo menos o Zach Lipovski dirigiu. Ele também dirigiu um filme da franquia Leprechaun, o Duende e as Origens. Ele dirigiu um filme de ataque animal que chama Demônios da Tasmânia, cara. Eu também fiquei curioso pra assistir, mas de qualquer forma, cara, já é mais um diretor, aí são uma dupla de diretores pra se colocar no radar, porque eles entregaram algo muito significativo. Eu não acho que a cena inicial, porque o grande lance é, as cenas iniciais são sempre as grandes cenas dessa franquia. O meu favorito, que é o terceiro, é a cena da montanha-russa. Mas a mais popular, como a gente comentou no começo do programa, é a cena do começo do 2. Das toras, né? Você me pediu pra fazer uma lista dos meus favoritos e eu fiz melhor. Eu fiz uma lista das 10 mortes que eu mais gostei de Premonição. Quero muito saber dessas suas mortes, porque essa coisa desse projeto daquele criador, o Ruby Goldberg, manja esse cara? Aquele conceito de abertura de Ratimbun, aquele conceito daquele jogo famoso, The Incredible Machine. É uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra, e vai te dando desespero, né, mano? Você é doido. Então, antes de você falar, eu quero dizer, porque é uma tentativa muito honesta nesse filme 6, Laços de Sangue, por que inclusive tem esse subtítulo, né, Bloodlines, de inverter a jogada, porque a fórmula foi se tornando um pouco cansada com o passar do tempo, porque a franquia, ela foi perdurando, basicamente um filme a cada 2 anos, esses 5 filmes. Eu gostei muito do quinto, justamente porque ele tenta amarrar, puxar o primeiro, porque o primeiro e o segundo são bem repeteco um do outro, né, em termos de estrutura. O terceiro eu acho que tenta dar uma mudada, faz isso de uma forma bem feita. Claro que ele repete a forma, mas ainda assim, o fato de ter se distanciado um pouco dos primeiros faz dele válido. E o quarto e o quinto, eles são filmes que trazem o lance do 3D também, que tiram um pouco dos efeitos práticos, no caso do quarto em especial. Mas de qualquer forma, esse não. Esse é a ideia de que esse evento que acontece no começo do 6º filme, que se passa décadas atrás, é um filme que se passa nos dias de hoje, mas esse primeiro evento é de 50 anos atrás. Também existiu a premonição, também existiu esse ato de enganar a morte. Acontece que a pessoa ali, quem teve esse dom da premonição, que teve essa visão, ela conseguiu se manter viva por bastante tempo. Esse é o grande diferencial. A morte, ela teve que fazer caminhos, né, para chegar até essa pessoa, porque quando ela não consegue pegar quem ela quer, ela tem que ir pegando toda uma árvore genealógica, tudo que está ao redor dessa pessoa. E esse é um dos pontos interessantes desse filme. Por isso que reverte essa ideia de que, beleza, essas pessoas elas têm que ser convencidas de que de fato a morte vai chegar para elas. E aí no caso aqui são pessoas já preparadas para isso. E aí como elas vão fazer para enganar essa morte. Então, se merece todo esse dinheiro, se merece toda essa fama, essa popularidade que o filme está tendo, se faz digno de premonição, eu acho que isso diz respeito justamente às mortes que você vai falar. Então, com relação só a isso, esquece os personagens, esquece participações do Tony Todd fantástica, essa ideia de reverter a ordem das coisas enquanto roteiro. Se você para e pensa só nas mortes, efeitos práticos e tal, é pesado, Romulo. Você fica agoniado, você não consegue olhar pra tela em alguns momentos. Né? Com relação a isso, então, ele fez jus. Eu acho que, não sei se eu consegui te responder, mas eu fiz toda essa volta só pra chegar nas mortes e você dizer aí a sua listinha. Eu separei por mortes, né? Eu vou falar a morte que é e vou falar qual que é o filme, né? Então, assim, de baixo pra cima. Eu aprendi a fazer lista, tá, Marcos? Ah, por favor, obrigado. Ordem crescente. Ó, eu acho que pode chegar a uma centena de mortes aí, se bobear até. E são aquelas mortes que elas são preparadas, elas são construídas, né? Você fica, por exemplo, tem morte, por exemplo, que você, essa 10ª aqui, por exemplo, que é quando no Premonição 2, quando o cara morre com a escada atravessando o olho dele. Começa com ele em casa, acordando, preparando o café da manhã. E aí cai o bagulho lá na pia, que é o moedor de lixo, ele põe a mão lá e você fala, mano, ele vai perder a mão. O micro-ondas começa a pegar, ele vai, não, vai estourar alguma coisa. Aí tem a coisa no fogo, ele não consegue tirar a mão, não, vai pegar fogo. E aí, no final, é uma morte completamente diferente, né? O cara cai da escada, se pendura, cai, a escada cai, atravessa o crânio dele, né? E é uma grande característica dessa franquia, comparada aos filmes da época, né? Primeiro que não tem um assassino, uma pessoa, a forma física, é a morte, é a presença maligna. Outra que é muito efeito prático e é extremamente explícito. Antes que você continue, eu só vou falar qual que é a minha morte favorita, que é a morte daquela câmara de bronzeamento artificial. Premonição 3. É que o 3 ainda, o 3 vai ser sempre meu favorito. Então, essa aí no cinema... Ashley. A construção é genial, muito bem feita. Me faz pensar por que esse diretor, que é o James Wong, ele não dirigiu muitas coisas. O cara é muito bom. Pra mim, essa é a sua favorita, pra mim, tá em 4º lugar. Olha só. Então vamos lá pra 9ª, que é do Premonição 3. O maluco que morre com a cabeça esmagada pela máquina de musculação. Nossa. A 8ª é o painel de vidro, né? Premonição 2. Clássico. Vira patê. Essa é a cena do dentista, não é? Sim. Tem um menino com a boca aberta,
Meu, o que vai acontecer? Não sabe o que vai acontecer. Pra mim, o Premonição, o 2 é o favorito. O 7º lugar, final do filme. O atropelamento surpresa. Você tá tudo certo e de repente a mina vai atravessar, ela coloca o pé na rua, o ônibus regaça. Me faz pensar se você não colocaria algumas mortes desse filme 6 aqui nessa sua lista. Uma inesperada, talvez, eu não vi, mas eu vou assistir. Eu acho que pelo menos uns 2 você colocaria, cara. Tem uma cena no hospital ali que você colocaria. Eu gosto dessas que são inesperadas. Gosto das construídas, mas gosto das inesperadas também. Em 6º lugar aqui, ó, é do Premonição 2 também. Que é da cerca de arame farpado, que vai voando. Nossa, pesado. Explode lá, vai voando. Os pedaços, né? É perto do final, se eu não me engano, isso. Isso. O filtro da piscina, Premonição 4. O cara é sugado. É uma das poucas cenas boas. Eu não gosto desse filme, cara. Eu teria que assistir ele de novo, mas eu acho que é grotesco. Certeza... Aquilo é grotesco demais. Você não espera. Pra mim, com certeza, é o mais fraquinho. Aí, em 4º lugar, tá a sua favorita, que é das câmeras de bronzeamento artificial, né? Ashley. A mina vai queimando lentamente. Agonizante. 3º lugar, hein? Agora é pódio, hein? Premonição 5, a cena da ginasta. Nossa, brutal. Muito impressionante. É do pó, não é? Do pozinho, do prego. E outra coisa, você fica naquilo, mano, o que vai ser? É o prego? O que vai ser? É muitos closes. Tomada que tá chegando na água, o que vai ser? A mina que vai escorregar, o que vai ser? De repente, excelente. Mano, muda o foco. Muito agonizante. Pesadíssimo. Muito pesado. Aí, 2º lugar... Também do Premonição 5. Equipamento de cirurgia a laser no olho. Nossa, que tá no olho, né? Nossa, pesadíssimo. Meu Deus. Não, você até lacrimeja de lembrar, cara. Meu irmão, não tem como. A primeira é tora, caminhãozinho, na estrada. Mano, aquilo... Todo mundo que assistiu esse filme viaja e pega estrada, quando vê um caminhão assim... Não, mas nem quem não assistiu. Isso é que quando vai além da franquia. Essa cena foi além da franquia. O pessoal sabe, velho. O que todo mundo lembra é isso. Mano, e é uma cena, cara, que ela também é construída, né? Premonição 2 excelente. Também. Eu tô falando, você gosta do 3? Bom, assim, Premonição... eu gosto. E aí tá o meu top 10 mortes mais icônicas da franquia Premonição, certo? Aliás, só pra encerrar... Excelente sua lista, maravilhosa. Eu espero que mais pessoas tragam esses pontos aqui quando a gente for conversar a respeito de Premonição. Tipo, esse nome, né? Premonição, Final Destination, o nome original. A bagunça que foi aquele final dos anos 90, começo dos anos 2000, com um monte de filme com nome parecido. Porque você se lembra que teve Premonição... O Dom da Premonição. Premonição. E teve A Premonição. A Premonição. Você lembra desse? Sim. A Premonição do Robert Downey Jr., aquele In Dreams. Fantástico filme, A Premonição. Esse aí eu acho que é The Gift, o do Sam Raimi, com a Kate Blanchett, que é excelente o filme. Mas então, é uma bagunça, que todo mundo achava que era a mesma coisa, mas eram filmes totalmente diferentes uns dos outros. Mas é que saiu tudo muito perto, então... O Dom da Premonição era drama, né, velho? É isso, espero que a gente tenha feito jus aos 25 anos de legado de Premonição. Pedi pro pessoal fazer a listinha. Não precisava ser 10, listinha, faz 3 mortes. E Premonição 6, Laços de Sangue, eu acho que é um recomeço, vai trazer de volta essa franquia, é um sucesso danado. Duvido que não tenha um 7. Eu recomendo sim, resgatou de forma assim como fez o Pânico há uns anos. Logo mais a gente vai ter um Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado novo também, que não vai ser reboot, não vai ser remake, é um filme novo, com essa tentativa de resgatar mais uma franquia. Com a musa, uma das musas, as Scream Queens ali, dos anos 90, 2000 ali, a Jennifer Love Hewitt, né, meu? Ela tá no trailer, se vai ser bom, se vai ser ruim, falaremos a respeito, com certeza absoluta. Eu gostei muito do trailer, fiquei chocado com o trailer, mas agora vamos lá então, Rodolfo. Ágora Profana do Eu Ouço Gente Morta 108. Começa agora, Ágora Profana. Isso aí, então. Aqui, ó, temos comentários de pessoas queridíssimas, ouvintes, amigos queridos aqui. Tô vendo aqui, ó, o do Breno Dornelles voltou, hein? Vixe, esse a gente divide. Vai ter que dividir, exatamente. Deixa eu começar então com o comentário do camarada do metal, Everton Souza 3471. E aí, Everton, você fala que você não tem hábito de comentar, mas nos últimos você apareceu aqui e me deixa muito feliz. E ele diz assim: bom, meus caros, Chris e Greg vivem nos corações de cada um de nós. Basta vocês olharem para si mesmos e encontrarão a resposta piscadela. Emoji de piscadela. Eu acho que nessa história eu sou o Chris, hein? Porque você, cara, mais erudito. O Greg era um cara mais erudito, era um cara lá, né, meu? E tá, e eu era, meu, eu só me dou mal também. Não fala isso, não fala isso. Mas não tem problema. Eu tenho uma honra de ser o seu Chris e de você ser o meu Greg. A honra é toda minha, Graças a essa bela observação do nosso amigo Everton Souza aí, tá voltando pros comentários. Começa então o comentário do Breno.
Ô, Breno, que maravilha você aqui. Começa que eu termino, porque é bem grandão. Ele mandou um Ave Satani Amitis Procur. Amitis é amigo, Ave Satani a gente sabe o que é. Procur, eu não sei o que é, não. Procur é papel higiênico. Então, Ave Satani é a melhor... Procur é a distância. A Ave Satani é a melhor trilha sonora pra mim de todos os tempos de filme de terror ali. Desculpa, mas pra mim é a música tema do Halloween. Pra mim é Ave Satani. Pra mim ainda a música tema de Halloween é sinônimo de terror. Também, não, lógico que é. Mas pra mim, mano, aquela orquestra lá, mano, meu Deus, aquilo é muito profano. É muito profano. Ó, é um privilégio estar aqui, arguindo com vossas mercês, ainda mais em um intervalo de 7 dias. Olha, ele tá usando arguindo, deve ser de arguing, né? Deixa eu aproveitar, Breno. Você falou, né? A gente lançou 2 episódios seguidos e a gente tinha prometido o episódio do Jason pra semana passada. Porém, a gente, Rômulo muito bem pontuou e muito bem observou, a gente vai soltar na sexta-feira 13. Cara, isso aí vai ser especial. Cabe. A gente ia deixar pro mês de maio, porque o aniversário era, inclusive, no começo de maio. Porém, eu acho que, nesse caso, sexta-feira 13. Então, se você estiver ouvindo no dia do lançamento desse podcast, na próxima, sexta-feira 13, vem com a gente que vai ter um especial franquia sexta-feira 13. 45 anos do Jason. Vem com o pai. Olha que coisa maravilhosa. É isso. 45 anos de sexta-feira 13 e 45 anos do Romuleira que eu fiz em abril aqui, meu. 45 anos assistindo, 45 anos de Jason. É exatamente. Isso, saiu melhor do que a ligação da Samara, esse interstício temporal. Sei que estamos em um especial do Afogadinho, filhinho da mamãe, de 2 metros de altura, preferido dos fãs de terror. Mas vou pegar o gancho do programa anterior e verter sangue e comentários sobre Until Dawn, o filme. Alá, Max. De cara já aviso, Max, você não estava errado, só não estava certo. Risos. E ele gostou? Until Dawn com certeza deve ter decepcionado muitos fãs do jogo. Afinal, se apropriou do nome, mas não se preocupou muito com a fidelidade à obra original. Mas vou trazer minhas impressões de quem não jogou o jogo e, por mais que o Eu Ouço Gente Morta nunca exigiu carteirada, jamais. Não sou noob no quesito de terror em videogame, mas vocês já sabem disso. Eu tô em choque que ele gostou desse filme. Breno, você não vai me fazer assistir de novo esse Zero negócio. Julgamento aqui, ó. Claro, claro. O filme acerta demais e mostra que o Sandberg sabe o que faz e é um verdadeiro fã do gênero. Meu Deus. Ô, Max, será que não é porque você tem esse background aí, mano? Mas eu não sou fã do jogo. Exatamente. Vai gostar do filme por quê? Eu acho que... Sabe qual que é? Eu acho que o meu lance tá quão apegado eu sou ao Larry Fessenden. O quão decepcionado eu fiquei por ele ter sido roteirista daquele jogo. E o quão decepcionado eu fiquei por ele não ter nenhum tipo de envolvimento com esse filme novo. Talvez, eu não vou dizer que não, mas também não vou dizer que sim também não, Breno. Não vou dizer que foi ruim, também não foi bom assim. Olha lá, quando você se distancia do jogo, o filme funciona muito, meio pipocão. Mas isso é bom quando o ar falta e a apreensão se mostra constante. Não à espera do próximo jumpscare, mas sim da próxima noite. Until Dawn, né? Meu Jesus. A junção de efeitos práticos com CGI deu o impacto necessário. E, ao contrário do que esperamos de Hollywood, os efeitos não mataram a obra, nem atrapalharam a imersão, pois, como diz o Jetro, o sangue escorre com gosto. Eu vou te dizer, é aquilo. Talvez a minha projeção tivesse muito escura, porque não foi legal nesse sentido. Especialmente com relação ao cenário. Muitas vezes eu não conseguia ver muitas coisas. Não sei se você também assistiu no cinema, não sei se já está disponível digitalmente falando. Mas, eu continuo no comentário aqui. Além disso, pra mim, a mudança na questão do loop temporal, que mais incomodou o nosso cabeludo fã de Ghost. Você! Muito mais que uma tentativa apaixonada do diretor em tentar reproduzir na tela o peso das ações no jogo da Supermassive do que um distanciamento da original por levianidade ou pressão de produtores. Eu acho que tem a ver com, no caso, pressão de produtores, porque de leviano o Sandberg não tem nada. O cara manja de terror. Só que eu acho que ele ainda não fez jus a isso, a todo o conteúdo que ele apresentou no seu canal de YouTube e em nenhum filme que ele fez. Ainda tô esperando aqui um grande filme de terror do Sandberg. O cara entregou o quê? Quando as luzes se apagam, Annabelle, e agora esse? Porra. Se tudo isso não foi o suficiente para contar pontos a favor da obra, exponho que assisti em um contexto de briga com a namorada. E por mais que a situação talvez nem se resolva, o filme salvou o momento. Pô, Breno, que pena. Pelo menos pra mim, kkkk. Espero que vocês se resolvam sim. Afinal, nunca traí minhas origens, e se for pra ver filme de casalzinho, que seja um terror maroto, kkkk. Ademais, digo pra vocês que não tinha jogado a obra em questão até o momento, porque depois de escrever esse comentário, já vou correndo pro joystick tomar minhas próprias decisões em Until Dawn Remake. Então, pra mim já é válido. Por exemplo, eu conheci pessoas que foram atrás dos jogos de Resident Evil por conta dos filmes. Então, tipo, esses filmes são feitos pra essas pessoas. Não é feito pra quem já gosta.
Porque, assim, quando você pensa mercadologicamente falando, você já tá consumindo o jogo, o livro, o mangá, seja lá o que for, entendeu? A conta é essa. Então, se você tá aí jogando, provavelmente já até terminou o remake do Until Dawn, volta aqui e comenta. Na verdade, incentivo você a jogar outros jogos da Supermassive. A gente tá aí às vésperas do Little Nightmares 3, né? Não sei, tá previsto pra ser lançado esse ano. Espero que seja lançado esse ano, porque é a Supermassive que tá fazendo. Esses caras são demais, cara, eu gosto muito. É claro que eu entendo o peso que uma adaptação tem para o fã original. Aí que tá, ô Breno, eu não sou fã do jogo original, cara. Pois pra mim, nenhuma adaptação de videogame foi tão impactante como Mortal Kombat de 95, que mostra que também sou um fã ranzinza noventista que entende o peso de bom gosto. Não gosto desse filme, Breno. Para tudo, velho. Ele gosta do filme do Mortal Kombat? Adoro. Cara, a grande maioria das pessoas gosta. Eu pensei que você gostasse também. Eu gostava na época, né? Eu não sou fã, não. Dá não. Aliás, né? é o Paul Anderson, esse cara que estraga tudo, né? Ele também é o cara do Resident Evil, fez o filme do Monster Hunter aí que eu mantive distância. Mas esse filme trouxe um frescor para uma obra meio fracassada, e eu não vejo a hora de ouvir a opinião da Rafa, filha do Rômulo Mattei. Então, cara, fracassada, essas suas aspas aqui estão completamente deslocadas, porque o jogo Until Dawn de 2015 foi um baita de um sucesso, cara. Um sucesso, assim, inominável. Tanto que, pra mim, foi purada o que a Sony fez em termos de levar a franquia adiante com jogos de realidade virtual, né? Deveria ter tido o Until Dawn 2 há muito tempo. Sim, a Supermassive vai fazer outras coisas. Outras coisas muito boas, por sinal, né? Agora, a Sony, eu imagino que a Supermassive quis fazer mais. Digo, eles fizeram, né? Mas assim, a Sony quis, né? A Sony deu carta branca pra fazer os 2 jogos de realidade virtual, mas não tem o peso de um Until Dawn 2. Né? Quem é que tem o acessório de realidade virtual, entendeu? De qualquer forma, cara, Until Dawn em 2015 foi muito sucesso. De venda, de público, de crítica, de tudo. Aí, terminando o comentário dele, ele diz assim: pois acredito que ela será menos chatinha se comparado ao nosso cabeludo tradutor preferido da podosfera. Ô Breno, você acha que eu sou tradutor? Eu não sou não, cara. Não, ele tá falando da época que você trabalhou com localização. Não, mas naquela época eu gerenciava projeto. Eu nunca, de fato, peguei alguma coisa pra traduzir. Hoje, uma das minhas funções no meu trabalho, deixa aqui um outro beijo pro Renato, é acompanhar a localização. Não. Peraí. Mandar um beijo pro Renato em Paris. Ele tá lá ainda, é muita chiqueza. Raulzão, beijo, você merece essas férias aí, curte muito caçando. Termino aqui mais uma monografia sobre o programa anterior. Vida longa ao Eu Ouço Gente Morta e ao terror. PS, papo de locadora verá a luz do dia, hein, meus nobres, porque ele sobreviverá à noite, pois ela é escura e cheia de terrores. Sacaram a referência? PS, estou ouvindo a abertura de Dark Pictures agora. A essa Conversation with Death é foda. Abraços e até breve, meus amigos. Então você conhece a Dark Pictures Anthology. Conhece. Então... Tá falando da Supermassive aí, eu acho que ele conhece. Ô Breno, a melhor coisa pra mim é quando eu encontro alguém que tem uma opinião contrária à minha e que traz esse monte de argumento incrível a respeito. Digo, você quase tá me fazendo querer ver o filme de novo. Pra tentar, sabe, deixar algumas coisas de lado e colocar outras coisas em relevância, etc e tal. Porque eu faço muito isso, viu, de revisitar obras, especialmente quando alguém que eu gosto, que tem uma opinião bem embasada, vem falar comigo a respeito, né? Mas obrigado, viu? Obrigado mesmo. Valeu, beijão, Breno. Tamo junto, hein? É o seguinte, o Dudu Torres 1237. Vamos aí. Salve, Maxon. Salve, Rômulo. Salve, Dudu. Com tantos jogos comentados por vocês, fico sempre curioso com o critério para trazer pro programa. Vocês sempre terminam os jogos antes de comentar? Olha, o Maxon termina acho que 99%, viu, cara? Ou jogam apenas o suficiente para achar que já deu para absorver o que precisava? Pergunto, porque, por mais que tenhamos muitas experiências narrativas curtas no terror, sempre tem um look outside da vida que vai demandar bem mais tempo para eu terminar. Então, eu sempre falo isso, Dudu, porque o Maxon, ele tem 2 clones. É ele mais 2 igual. Porque ele trabalha, ele tem a sua vida pessoal com sua senhora, e também ele tem o tempo que joga videogame. Mano, não dá. Por tanto de jogo que o Maxon joga, não dá pra ser um só, não. Você vai me desculpar, Maxon, mas você tem 2 cloninhos aí, Dolly aí, ovelhas Dolly aí pra te ajudar, velho. Porque não dá. Curiosidade aqui, ó. Trabalho com ilustração e concept art para games há um bocado de tempo. Desde que comecei a fazer as capas pros jogos da Joy Masher, Blazing Chrome... O Dudu é demais. A gente que é fã do Dudu, olha esse Dudu, cara. Fui procurado pela publicadora... Eu gosto quando a pessoa não fala publisher, fala publicadora. Exatamente. E Stasia Soft para contribuir com alguns lançamentos físicos de jogos indies.
Um dos jogos do catálogo deles que eu fiz, a capa foi Distraint, do Jesse McConney, que a gente comentou no programa passado em Paradown, que eu falei que é o meu terror do ano. Infelizmente até hoje não joguei, mas me pareceu bem interessante. A publisher nunca me mandou a minha cópia de portfólio. Não acredito. Vamos dar um jeito nisso, cara. O Jesse é muito acessível. Você conversar com o cara, você fez o desenho. Cara, que fantástico você ter feito isso. Eu acompanho a carreira do Jesse há tantos anos. Eu diria que o Distraint não é um dos meus favoritos, mas ainda assim é um baita jogo de terror. Saber que você teve dedo nisso. E só aproveitando antes de você terminar, Romulo, o processo seletivo é do tipo, bateu o olho, gostou, vai atrás. Entra em contato com os desenvolvedores, se os caras voltam a conversa, aí já era. Eles mandam o jogo e aí a gente faz questão de comentar aqui. Passo 1. Gostou do jogo. Passo 2. Os malucos mandaram. Acabou. É ir com a cara. E eu me debruço mesmo. Eu vou atrás de me aprofundar, de, sabe, procurar muitos jogos. Né? E fico muito feliz de ter a resposta, especialmente dos independentes, sem dúvida. E eu me esforço muito para concluir todos eles. O próprio Look Outside que você comentou, eu não fiz muitos dos finais dos desfechos. Era um jogo extenso, né? Mas a grande maioria, assim, por exemplo, o Midnight Special, né? Que é um jogo em acesso antecipado. Eu me forcei a não ir adiante justamente por ser um jogo em acesso antecipado. Então, são casos e casos. Grande parte dos jogos que eu comento aqui são essas experiências mais breves, de terror bem experimentais, que são os que eu faço mais questão de mencionar aqui, que são bem breves. Por exemplo, o Blue Prince, que o Romulo tá jogando, é jogo de 100 horas mais. Né? Jogo que até hoje não descobriram tudo que o jogo tem a oferecer. Ainda tem gente desvendando e desdobrando esse jogo. Quando você acha que você sabe do bagulho, o jogo vem te dar um tapa na cara. Então o que é importante pra gente é ter um papo transparente com relação a isso. E a parte mais interessante, de fato, é estender a conversa pra cá. Né? Porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém, eu não vou ficar contando o final, o começo, o meio do jogo. Nunca foi essa a intenção. Entenda o final. Sabe? Não fazemos esse tipo de conteúdo. Odeio. O lance é apresentar, dar o parecer, o impacto que teve, tentar instigar uma curiosidade, daí vir pra cá pra se aprofundar mais nos comentários. Tipo o lance que o Breno fez ali do Until Dawn, não tava preparado pra alguém aparecer gostando desse filme. Não tava mesmo. E ele termina aqui, ó. Das poucas interações que tive com o Jesse McConney, ele me pareceu ser um cara bem bacana, como o Maxão falou, um cara acessível, né? Curioso pra jogar Without a Dawn. Aí, Dudu, muito obrigado, cara. Jogue, Dudu. Muito obrigado pelo seu comentário e seja sempre muito E obrigado bem-vindo. Pelas suas artes, cara. A arte do Blazing... O Odalus é o meu jogo favorito da Joy Masher. Eu, como fã de Castlevania, de Demon's Crest, eu entrevistei o Danilo na época do Odalus e ele me falou que uma das maiores inspirações pra ele foi o Demon's Crest, né? Que é um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo. Então isso é... Saber que você teve dedo aí, que você fez aqueles desenhos maravilhosos, porra, é demais, cara. Eu sou fã. Obrigado pelo comentário. E terminando o comentário do Las226, que diz assim, ó, bom dia. Fico feliz com a edição extra. É muito bom que estejam estimulando o cinema nacional e também mal posso esperar pelo especial de Sexta-feira 13. Que é uma das franquias que acompanho desde que me entendo por gente. Então, Las, Sexta-feira 13, na Sexta-feira 13, e falando em terror nacional, o episódio depois da Sexta-feira 13 vai ser sobre o filme novo do Rodrigo Aragão, Prédio Vazio, que vai chegar aos cinemas. E você, fã de terror, vá assistir no cinema, leve seus amigos, vá com todo mundo, porque a gente tem que mostrar que tem público esse filme, entendeu? Sim. E vamos não é falar... todo dia que o filme chega ao cinema. E vamos ter a oportunidade de assistir, né? Nós dois, e vai comentar. Ser muito então maravilhoso. É isso, já dando spoiler dos dois próximos episódios. E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigado, Rômulo. É sempre um prazer gravar com você essa maravilha de podcast. E a gente se vê Sexta-feira 13 pro especial de 45 anos do Jason, né? Já pensou? Um beijo, tchau. Beijo.